várias pessoas moldaram a minha personalidade, né, durante anos. E uma delas que me marcou muito foi a Dani Visco. Eu acho que ela nem sabe disso. Mas Dani Visco foi uma professora de corpo minha, na época que eu fazia teatro. E aí eu lembro que quando a gente chegava, assim, na aula dela, ela trabalhava os chakras, ela era muito mística, sabe? Foi ela que me ensinou um pouco a ser mística, jovem mística. E aí ela sempre trabalhava nossas energias. Então, quando a gente ia trabalhar o chakra cardíaco, ela tinha a cor do chakra cardíaco, as músicas, os movimentos, os gestos. Ela chegava, defumava a gente, começava os exercícios, aí a gente saía de lá querendo fazer as pazes com todo mundo que a gente tinha brigado, querendo amar a tudo e a todos. Quando era o chakra sexual, eu lembro que a gente saía de lá com tesão, com vontade, sabe? Então não tem como eu falar que eu não acredito nessa coisa de energia, de rituais, porque é a mesma coisa daquele meme, né? Como é que você vai explicar pro ateu que Deus não existe? No que ele não acredita, então? Então, é porque eu vi, né? Eu vivenciei tudo isso. E aí a Dani foi uma das pessoas que moldaram assim a minha personalidade durante anos. E uma das coisas que ela me ensinou foi ritualizar os pequenos momentos do cotidiano. Então, se você vai comer, se você vai se preparar uma refeição, faz aquilo com calma. Não tem nada te esperando ali fora, sabe? Então, prepara a sua mesa, coloca um prato bonito, enfeita, bota uma flor, prepara com amor a sua refeição, come sem celular na mesa. Se você vai tomar um banho, aproveita aquele momento, 5 segundos que seja, mas deixa a água cair, sente seu corpo vivo. Você vai fazer amor, faz com vontade, aproveita, olha no olho daquela pessoa que está com você, não fica, sabe, rapidão querendo chegar lá. Enfim, ela me ensinou isso. E isso foi, assim, o meu mantra durante anos. Foi quem eu fui. Então, muito obrigada, inclusive, Dani Visco, né? E uma coisa, quando a gente está muito envolvido em algum assunto, é que a gente vai evoluindo. E coisas do universo vão acontecendo para que a gente vai abrangindo, né? Igual quem é vegano, por exemplo, começa a não querer usar também roupa feita de animal e vai expandindo aquele conhecimento. Eu fiquei assim. E aí, eu lembro que essa foi a fase em que várias vezes da minha vida eu julguei a fase mais feliz da minha vida. E aí eu lembro que eu estava um dia em casa, lá no Rio, e vi um documentário. Assim, ninguém me indicou, ninguém me falou sobre. Eu só vi um documentário chamado Minimalismo, né? Não lembro se era na Netflix, enfim. Aí eu vi. Tava só eu em casa, sozinha, na época eu morava com uma amiga. Gente, sinceramente, sabe quando você sabe que você tá na hora certa, no lugar certo, vendo o que era pra você ver? Aquilo me bateu assim, veio muito de encontro a tudo que eu tava vivendo, ao meu estilo de vida, né? E aí eu falei, eu vou ser minimalista. E eu lembro que a moça do documentário tinha 33 peças de roupa. E combinava muito comigo isso, porque uma menina praiana, né? Garota carioca, como eu era na época, fez muito sentido. Eu ia ter poucas peças de roupa e elas iam todas combinar entre si. Então, todas iam dar certo, todas as blusas iam dar certo com todas as saias, com shorts, calças. E aí eu falei, cara, e aquilo virou tanto um projeto meu, assim, eu fiquei tão empolgada com aquilo, que eu fui pesquisar no Pinterest, guarda-roupa, cápsula. E aí eu lembro que eu vi uma escada numa construção, assim, numa esquina lá na Ferreira de Sá Ferreira. E aí eu peguei essa escada, pedi, né, pro construtor essa escada, peguei essa escada e fui no marceneiro, pedi para lixar, pintar e fazer os furinhos para eu parafusar na minha parede. Então, durante um bom tempo da minha vida, o meu guarda-roupa foi uma escada pintada de preto. E assim, aí os degrauzinhos da escada eram os cabides, sabe? E era aquilo que eu tinha. E foi muito incrível, porque eu vi que quanto menos
coisas materiais eu precisava, menos coisas eu precisava também levar na cabeça. Então, eram menos julgamentos, preocupações, de verdade, assim, não é, ai, falando da boca pra fora. Eu realmente levava menos peso na cabeça mesmo. E foi uma época muito feliz. E tanto é, eu lembro de um episódio, assim, que a gente tava trabalhando demais, né, nossas emoções, e eu morava do lado de uma igreja, no chegando, assim, no Recreio, no finalzinho da Barra. E aí eu nunca tinha entrado nessa igreja. E aí nesse dia, depois dessa aula que a gente trabalhou o chakra cardíaco, eu fiquei com uma vontade enorme de ligar para minha mãe, assim, de conversar com ela, com a minha avó, que eram pessoas, que são pessoas muito importantes para mim. E eu, por estar morando fora, jovem, eu não tinha essa coisa, sabe? Essa ligação tão forte de falar do cotidiano, assim, era mais distante, normal. E aí eu lembro que eu, já no ônibus, assim, eu falei com elas, e aí quando eu desci nessa estação, que era do lado de uma igreja, sempre estava acontecendo, né? Aí o culto. Aí eu falei, nossa, que vontade de ir lá, não sei, algo me chamou. E aí quando eu fui, estavam tocando louvor, todas aquelas músicas, e eu não me considero evangélica, não sou evangélica, mas aquilo me tocou muito. Eu lembro que eu chorei muito, botei a mão pra cima, eu chorava, 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 como se eu tivesse vivido um trauma, como se eu tivesse me curando de alguma coisa, como se algo realmente assim tivesse acontecido. E nada tão assim tinha acontecido. E aí, quando eu voltei na Dani, né, na aula seguinte, eu contei para ela desse episódio, e aí ela falou: quando a gente visita um lugar nosso que a gente não visita há muito tempo, o nosso corpo se emociona, porque é sinal de que a gente estava com saudade. Então, essas nossas partes se encontram, e esse encontro é bonito. Então, era isso, esse foi o seu encontro com você mesma, com a sua fé, com o amor, né? E eu achei aquilo, enfim, maravilhoso. Mas, voltando, né, ao que eu estava falando, das peças de roupa e tudo mais, que esse documentário bateu muito forte em mim, e acabou que a vida foi acontecendo, eu me mudei de lá, e acabou que eu fui trabalhar, né, mais com a minha imagem, mudei de volta para Goiânia, que é uma cidade simplesmente incrível, com uma qualidade de vida maravilhosa, que estão as pessoas que eu mais amo, né, na minha vida. E fui aumentando as peças de roupa, fui meio que obrigada a aumentar as peças de roupa, e com isso também a vida, né, foi passando, fui me tornando adulta e fui aumentando o peso não só do meu guarda-roupa, como também da minha cabeça, das minhas preocupações, fui colocando mais peso no meu coração, sendo uma pessoa um pouco mais que se chateia com algumas coisas, coisa que eu não era. Então, eu tô passando pelo retorno de Saturno, que chamam quando a gente está prestes a fazer 30 anos. Eu não sei se a crise bateu para você, mas para mim bateu muito. E aí essa crise foi muito sobre o que eu vou me tornar daqui para frente e o que eu quero resgatar que ficou lá atrás, sabe? Porque é muito balela a gente falar sempre que a gente vê nas redes sociais, que a gente tá vivendo sempre a nossa melhor versão. Isso é mentira. Muitas vezes a gente está vivendo uma fase um pouco caótica, a gente só não fala, sabe? E sim, eu estou vivendo coisas maravilhosas em algumas áreas, mas algumas outras eu estou querendo resgatar, que inclusive é essa leveza, né? E Goiânia, como cada cidade, como cada ambiente, tem um ritmo diferente, tem uma energia diferente. São Paulo, por exemplo, eu acho que muita gente sente. Eu acho um exemplo mais concreto. Quando você chega em São Paulo, você vê que o ritmo é diferente, o tempo é diferente, as pessoas estão em outro tempo. Ele passa de uma forma diferente. E Goiânia também é a mesma coisa. Então, como que eu vou equilibrar essa mulher que eu tô me tornando com essa pessoa, com essa moleca, na verdade, que eu nunca quero perder a essência, sabe? De que carrega pouca coisa, de que não precisa de tanta maquiagem, de roupa, calçado, sapatos, coisa que eu nunca fui. Mas, ao mesmo tempo, ser essa mulher que eu quero ser, entende? Então, eu acho que esse meu momento é muito sobre isso também. Eu passei por algumas pagações de língua também, né, no relacionamento, porque
Eu sempre falei muito, defendi muito o empoderamento, você construir a vida sozinha. Então, eu era muito o exemplo das pessoas, das mulheres que falavam: nossa, Ana, eu viajei sozinha, inspirada em você, eu tô fazendo isso inspirada em você. Então, esse sinônimo de liberdade, empoderamento. E aí eu me vejo agora numa vida muito convencional, na minha cidade natal. E foi uma questão também, saber que aqui era o meu lugar. Calma, é muito boa o que eu quero falar sobre isso. Só organizar aqui as palavras. Então, eu era muito esse sinônimo dessa liberdade. E agora, também, um dos meus passos é construir a minha narrativa, a minha história, escrever a minha história de como ser livre e empoderada dentro de um relacionamento, dentro de ser a parte de um par, sabe? Eu ainda tô fazendo isso, não é uma coisa que eu bolei e já tenho pronto aqui para compartilhar. É o que eu tô vivendo, é o meu processo. Se perguntar, que ponto que tá a sua vida hoje, né? A gente é amiga há muito tempo, a gente não se encontrou e estamos fofocando aqui, contando as novidades da vida. Eu ia falar que o meu processo, a minha crise existencial da vez era essa. Como eu posso continuar me sentindo essa mulher livre, dona de si, né? Se eu sou dona de mim, só se dá o que se tem. Se eu sou minha, eu posso ser sua também. Então, eu ainda estou construindo isso. E aí, eu sei muito bem o que eu não quero plantar, o que eu não quero colher, e eu estou definindo, peneirando aquilo que eu quero botar a minha energia. Eu sou artista, antes de qualquer coisa, de ser comunicadora, de ser escritora, eu tenho o desejo dentro do meu coração e a certeza e a paixão, o entusiasmo pela atuação. Então, estou botando energia nisso nesse ano de 2025. Quero mais contato na internet, porque eu passei uma fase mais enclausurada, mais por essas questões internas. E aí, como diz a Juju, né, eu acho um favor para quem escuta, quando você não tem nada a dizer, não falar nada. Então, eu estava mais introspectiva, sabe? De sentar aqui, trocar uma ideia com vocês. E eu acho que é isso, assim. Eu não quero mais ficar em silêncio, quero compartilhar as coisas que eu tô passando. E uma dessas crises era sobre onde era o meu lugar no mundo, sabe? Onde é que tá a minha boa sorte? E dentro disso, desse cenário todo que eu mostrei aqui para vocês, entram duas coisas muito importantes nesse meu retorno de Saturno. Uma delas é o Reiki, e esse episódio vai ficar para uma próxima vez, porque assim, como que isso aconteceu foi aquelas coisas que você fala, não é possível, só pode ser, dedo de Deus, o universo realmente tá sabe? Mas eu vou contar essa história depois, me escreva aqui, inclusive, se você quer que eu conte. E outra foi o livro A Boa Sorte. Eu não sei se você sabe, mas gente, é um livro que dá para ler em uma tarde, assim. É muito rápido e ele é muito poderoso. Porque eu tava numa crise mesmo, né? Eu já falei. Onde é que é o meu lugar? Já que eu quero botar energia nisso, de atuação, Goiânia não é muito o polo disso, né? Eu devo, então, ficar no eixo Rio-São Paulo. E aí, nada vinha quando eu estava nessa indecisão. Nada vinha. Se eu queria ficar no Rio, São Paulo, indecisão. Até meu relacionamento mesmo não vinha. Até ele não botava fé de que a gente tinha futuro, porque eu toda hora estava com planos de sair, de me mudar, sabe? Então, como é que a pessoa, ela cria uma casa, constrói uma casa na areia fofa? Não tem base, né, aquilo. E aí, foi impressionante, porque um período da minha vida que eu saí da TV aqui, e aí eu fiquei na iminência de me mudar para o Rio, viajei para lá no carnaval para sentir como é que era, mas sabe quando você sente que não é mais aquilo? Que é outra coisa? Você não sabe o que é direito, mas não é mais aquilo? E aí eu voltei com essa certeza de que não, aquilo ali era uma coisa esporádica da minha vida, ocupava um lugar no meu coração, mas não.
E eu finquei raízes aqui mesmo, em Goiânia. E foi quando, assim, coisas maravilhosas de trabalho vieram. É quando o universo ele tá só esperando você decidir onde é que você vai ficar para abrir as portas, sabe? E esse livrinho que eu li, ele é muito a exemplificação, a explicação disso. Ele é um livrinho básico, onde dois amigos de longa data se reencontram. Um deles era muito rico, um deles era muito pobre. E o muito rico fala, poxa, eu não tive sorte na vida, meu pai faliu, aconteceu isso na minha família, tal, tal, tal. E o outro fala, nossa, meu caso foi o contrário, eu tive sorte. E aí fica esse questionamento do que é a sorte. E eu vou tentar resumir um pouquinho dessa fábula, ou conto, sei lá. E aí é assim, o rei fala para todos os cavaleiros que daqui 7 dias vai nascer um trevo de 4 folhas. E quem achar, o cavaleiro que achar esse trevo de 4 folhas, vai ter sorte infinita. E aí muitos desses cavaleiros falam, pô, tá tirando, é impossível, porque esse reino ele é muito grande, tem milhares de quilômetros, como é que eu vou achar um trevo de 4 folhas? Não vou nem tentar, esse cara aí tá zoando com a nossa cara. E aí já vem o primeiro ensinamento. Muitos querem a boa sorte, mas não querem tentar, né? Nem se dão ao direito de tentar. Aí no final ficaram 2 cavaleiros, o da capa branca e o da capa preta. E aí eles foram atrás com seus cavalos para ir buscar esse trevo de 4 folhas. Mas aí eles resolveram perguntar. É uma fábula, então são, né, um mundo fantástico, assim. Aí eles tiveram a mesma ideia de ir no gnomo da floresta, que sabia de todos os túneis, sabia de todas as entradas, para ele falar onde é que vai nascer esse trevo de 4 folhas. Aí o cavaleiro da boa sorte chegou para ele e perguntou, onde é que vai nascer, né? Aí ele, não, é impossível nascer um trevo de 4 folhas aqui. Aí ele, eu sabia. E já começou a plantar a sementinha na cabeça dele de que o rei tinha mentido para ele. Aí ele pegou e continuou andando para, enfim, procurar para outra pessoa. Logo depois chegou o cavaleiro da capa branca e o gnomo falou a mesma coisa. Deixa eu falar, é impossível nascer um trevo de 4 folhas aqui. Desiste. Aí ele, mas por quê? Aí ele falou, não, porque essa terra, ela não é fértil. A terra fértil é lá não sei aonde, então nunca nasce. Aí ele, tá bom. Aí ele pegou o cavalo, foi lá, buscou um punhado de terra, voltou e escolheu um lugarzinho, assim, menos de 1 metro quadrado, para falar, bom, eu vou plantar, eu vou aerar, né, o terreno e colocar essa terra aqui. Porque eu não sei onde que vai nascer o trevo de 4 folhas. Mas se ele for nascer aqui, pelo menos a terra vai estar fértil. E continuaram os dois. E aí assim foi. Aí falaram com a deusa do lago, né? A rainha das águas. E ela falou a mesma coisa pro cavaleiro da capa preta. Falou, olha, é impossível nascer um trevo de 4 folhas aqui. Aí ele e só ia alimentando a certeza dele de que o trevo de 4 folhas era simplesmente uma coisa que ele ia achar, porque ele merecia aquilo, e que ele não tinha que fazer nada, e que na verdade, eram enganando ele de que, sabe a pessoa vítima, que arranja sempre uma desculpa, sabe? E aí, o cavaleiro da capa branca foi, falou com ela e perguntou também, mas por que não nasce? Ela, porque precisa estar do lado de um riacho, aqui não tem riacho. Aí ele falou, não, mas inclusive eu inundo sempre quando chove. Aí ele falou, não, então eu vou te ajudar. Com a minha espada, eu vou abrir aqui a terra, vai escoar o seu lago e ainda cria um riacho para mim, pode ser? Então, ainda ajudou outra pessoa. Aí ela falou, pode ser. Então, ele foi criando ali as condições perfeitas para o trevo de 4 folhas. Ele não sabia. A gente não tem garantia de que o trevo vai nascer lá. Mas, novamente, se nascer, as condições vão estar favoráveis. E aí, assim foi se seguindo. Ele falou com várias outras pessoas, mas tudo nessa mesma linha de raciocínio, sabe? E aí, teve um dia que ele falou, olha, eu já fiz de tudo, né? Vou descansar. Aí ele pensou, não, eu vou subir numa árvore só para ver se está faltando alguma coisa, para ver se eu tenho algum insight. E aí lá nessa árvore ele encontrou a deusa das pedras, que falou para ele, olha, é impossível nascer um trevo de 4 folhas aqui, porque não nasce onde tem muita pedra.
E lá no terreno dele tinha. Então ele mesmo assim, à noite, cansado, foi lá e tirou todas as pedras e ele ficou pensando, putz, ainda bem que eu segui essa minha intuição de subir no topo da árvore pra... Enfim, que ela me falou uma coisa que eu nunca saberia se eu não tivesse ido lá. Então essa parte também, ela me pegou muito, porque é uma coisa que a gente sempre acontece na nossa vida, né? A gente tem vontade de encontrar um amigo, a gente tem vontade, mas a gente sempre deixa para amanhã, a gente sempre posterga. E nesses detalhes, nesses encontros, quando a gente se dá o direito da vida acontecer, é que a gente tem aprendizados maravilhosos, é que a gente recebe uma dica valiosa para a vida, então que muda tudo, sabe? Os detalhes, quando a gente se coloca aí em movimento, que mudam tudo. E aí, no dia, né, do trevo, que o trevo ia nascer, teve uma chuva. Uma chuva que sempre tinha todo ano, de uns grãozinhos verdes. E aí, essa chuva, ninguém sabia o que era. Na verdade, eram as sementes do trevo. E ele não caía só no terreno, né, do cavaleiro da capa branca. Ele caía no reino inteiro. Ou seja, todo mundo teria a oportunidade de ter a sorte infinita se tivesse preparado o terreno e tivesse feito as condições favoráveis para aquilo. Mas só o cavaleiro da capa branca teve porque ele se preparou. E ele não ficou preocupado, sabe? Ai, se não for aqui, meu Deus. Não. Ele fez a parte dele. E isso, inclusive, é uma das minhas afirmações, né? Eu faço o meu melhor hoje e deixo fluir. Porque tem coisas que não competem a mim. Tem coisas que sim, o que tá no meu controle eu faço. O que não tá, eu solto. E essa boa sorte, ela nasceu aonde? Aonde ele preparou o terreno. Então, quando eu fiquei, assim, quando eu vi, eu tava no avião, eu amo avião. Eu amo o clima de avião. Parece, assim, que a gente fica mais insights, introspectivos, e outro mood, assim. Eu terminei de ler, eu falei, meu Deus, preciso passar isso adiante. Aí eu lembro que eu fiz uma dedicatória, assim, aleatória, e deixei no banco da frente para a próxima pessoa. E eu até vi quem pegou, foi um menino, assim, de 14 anos. Eu tenho na minha cabeça que aquilo mudou a vida dele também, que vai ser muito... Teve essa iluminação como teve para mim, né, na vida dele. E aí, eu falei, cara, aonde eu plantar vai dar certo, sabe? Porque eu sinto no meu coração que eu não quero ir embora daqui. Eu não quero... não tô com tempo, sabe? Tô com 30 anos, não quero morar numa casa cheia de gente, dividir apartamento, não mais. Eu já fiz isso com 22 anos. Eu lembro que foi ótimo. Então, quando eu vejo filmes, assim, adolescentes e tudo mais, dá aquela nostalgia boa, né? Aquela vontade de viver também em outro tempo. Mas filme é a melhor coisa do mundo quando foi filmado na época sem celular, né? Dá uma nostalgia, assim, dá uma saudade de um tempo que a gente não viveu, parece. Mas não isso. Essa vibe adolescente, enfim, ela me traz coisas boas, mas para assistir, não para viver. Eu não quero passar perrengue mais, sabe? Eu quero ter uma casa boa, confortável, quero morar com meu marido, eu quero dirigir um carro bom e voltar em outras condições, né? Enfim, não faz sentido para mim. São Paulo também. Eu lembro que eu passei um tempo lá no início desse ano e eu fiz muitos contatos, coisa que eu não fiz em um ano aqui. Mas não foi porque era o lugar, era porque eu internamente não estava me movimentando para isso. Porque eu posso muito bem plantar e colher o que eu quiser. Eu posso ter projetos lá, São Paulo, Rio, manter minha base em Goiânia. E é tão engraçado porque quando eu decidi isso, que aqui que era onde eu ia ficar, não ia ficar plantando minhoca na minha cabeça, me preocupando com o que eu não posso controlar. Mas quando eu finco os dois pés, parece assim que começam a surgir trabalhos, começam a surgir oportunidades, eu encontro pessoas maravilhosas. Então é muito sobre decidir, sabe? Inclusive eu estava até com vergonha das minhas seguidoras, porque eu sou uma pessoa que registra a minha vida. Eu sinto que quem me acompanha muito
documenta junto comigo a minha vida. E me perguntavam, mas você tá com casa no Rio? Você mudou para São Paulo? O que você tá fazendo? Tá mais em Goiânia? E eu não falava nada, eu fingia que não era comigo, fazia a egípcia, porque nem eu sabia, sabe? Então, o início desse canal hoje é para compartilhar essa decisão, compartilhar essa fase e ter um espaço aqui para além da poesia, para além da artista, eu poder trocar com quem também vê, busca algum sentido nisso que eu tô falando e que eu possa caminhar junto aqui e compartilhar o que tá na minha cabeça, sabe? Contar histórias. E aí, o próximo vídeo, eu quero contar da história do Reiki para vocês e da minha breve mudança para o Rio de Janeiro, em outubro de 2023. Foi caos, confusão e gritaria que eu fui. Sabe quando a cidade te engole e te cospe? Ela me cuspiu, foi muito engraçado. Mas aí, uma próxima... Eu fui... Só um spoiler. Eu ia para Guatemala. Não, aí eu tenho que contar. Aí eu tenho que contar do Edu, porque o Edu tá envolvido. A gente se despediu, né? Que eu ia passar um mês na Guatemala. A gente se despediu. E aí, deu errado o meu voo para Guatemala, eu fui barrada em Guarulhos. E eu falei, eu não vou voltar com um rabinho entre as pernas, não. Porque a nossa despedida foi cheia de amor, paixão, porque eu ia passar um mês fora. A gente tava só ficando. Aí, como é que eu volto? Falava, não, volta esse amor tudo aqui que eu não vou mais não, vou ficar. Aí eu fui pro Rio, falei, vou ficar um mês lá. O tempo que eu ia viajar, eu vou ficar um mês lá. E aconteceram, enfim. Vou contar essa história no próximo episódio. E comentem aqui, tá bom? O que vocês acharam? Tem muito tempo que eu não falo, né, assim. Colocar aqui o apoio, os agradecimentos. Colocar aqui também, ó, Paulinho Novaes, meu videomaker, que estava destinado também da gente trabalhar juntos, né? Várias pessoas indicaram ele para mim, e aí ele é muito ocupado, não podia, e aí quando foi ver, falou, nossa, você é essa pessoa que sempre me indicam, e aí você indica outra pessoa, e aí, graças a Deus, é ele, em pessoa, carne e osso, que tá aqui atrás da câmera. Então, tudo acontece do jeito que tinha que acontecer. Eu acho que eu e você estamos no lugar certo, na hora certa, fazendo o que a gente tinha que fazer no tempo certo. E é isso. Obrigada.